Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Estou aqui mais uma vez com vocês, preparando a live e com vocês sabem que sempre tem a nossa sintonia, né, para que a gente possa, enfim, dialogar os assuntos mais precisos e que a gente venha a abrir caminhos novos para os assuntos que estamos promovendo. Então, no nosso dia a dia, a gente sempre vai lembrar das frases que a gente mais gosta, né? Que é aquelas que estão rodando no Facebook, outras coisas, para que a gente tome um caminho a seguir, né? Nesse diálogo que a gente tem de especial. E o diálogo que eu mantive foi com os Espíritos de Deus, né? Eles sabem mais. E então eu fiz umas perguntas para ele, e então eles me respondeu. Na vida da gente, a gente tem que dialogar, né? Prestar atenção no nosso diálogo. Não só prestar atenção, mas o que estamos dialogando, na verdade. Porque é um fator comum, ou mais do que comum, né? Sobrenatural, você estar dialogando e pensar numa pessoa. Então, que espécie de sintonia há, né? Isso pode chocar muita gente, mas relativamente há uma busca. Então, as coisas que estão desacostumadas ou desagruvinhadas formam esse quesito para a gente poder banalizar, né? Tornar segmentativo, vamos assim dizer, né? Disso. Mas, por outro lado, existe o contraponto, né? A solução para que isso seja efetivo na nossa vida, como um buscar de um caminho, né? Ou mesmo aqueles detalhes que você não via no meio do caminho, você passa a ver os montes, os vales, e aí você divisa bem, né? E por esses caminhos você nota um horizonte totalmente novo. Então eu perguntei aos espíritos e eles me ofereceram ajuda, né? Como eu me relaciono com uma amizade de acordo com a minha visão espiritual, né? Eles disseram assim: a chave é a fé e a persistência que você coloca para melhorar seu estado atual. Então, simplificando o raciocínio, você tem que manter um diálogo espiritual. Não dá para você
fingir que tá tudo bem na sua vida e não tá, né? Digo isso para ajudar algumas pessoas no meio do caminho. Então, por esse objetivo, é simplificar o caminho pela qual a gente denota que a gente vai poder transmitir todo o conteúdo, né? Não dá para ser meio termo, a razão, aí depois eu simplifico um meio, ou eu embaraço-me todo para desmiuçar uma coisa que eu sem nexo, né? Então, para que a gente obtenha o raciocínio elevado, eles deram esse objetivo claro de eu entender, né? A chave é a fé e a persistência que você coloca para melhorar seu estado atual. Isso é tudo. É tudo. Resolveu tudo. Simplificou tudo o caminho, né? Porque a gente tem diversos desafios, mas a gente tem que ter um caminho pela qual a gente segue. E esse caminho, sem dúvida, está aqui para a gente poder melhorar ele, né? Reformular e poder trilhar, né? Para que a gente possa resgatar algumas dívidas, né? Também. Porque quando a gente nota que a gente é possível de caminhar, logo a gente percebe que você tem que dar o primeiro passo, né? Mas aquele passo, se você tiver com auxílio melhor para ser dado, dê. É o caminho exato para você simplificar tudo isso. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito antenado com todas as coisas que estão acontecendo. Então, alguns relativamente vão dizer que é assunto de pressão social. Tudo bem, desde que você não fique alienado, porque é um assunto generalizado, né? Eu posso falar de conhecimentos gerais, de sociologia, abrir caminhos novos, tudo isso a partir da religião. Porque filosofia é religião, né? O nosso irmão Paiva Neto nos direciona para esse bate-papo. Esse bate-papo vai ficar mais claro quando eu chegar e ler para vocês um livro chamado É Urgente Reeducar. Nele, o irmão Paiva dá direções para que a gente possa nos reeducar e aí trilhar caminhos novos. A partir desses objetivos existem tópicos
para que a gente mantenha o raciocínio. Eu vou trazer num próximo vídeo o raciocínio, que eu tenho que buscar o livro, né? Então vai ficar mais fácil de eu tê-lo em mão. O fato é, se a gente puder simplificar de uma maneira lógica, claro, dar instruções, tudo isso simplifica. Porque eu vou querer pautar a minha vida em torno desses ensinamentos. E aí está para a gente um conteúdo que é acima da visão terrena, muitas vezes pobre, né? Então o conteúdo ele é 100% rico, né? Quando em todos os assuntos, em todos os sentidos que ele for discutir, vai simplificar a lógica dos elementos simples, né? Que eu tenho que ir atravessando ou construindo, desconstruindo aqui, enfim, para ampliar o raciocínio, entendeu? Então, diante desse acontecimento, a gente vai poder entender como é essa espécie de educar, né? Eu falo aqui da pedagogia do afeto. Mas aí tem outra pedagogia, né? Que a gente pode, enfim, se infiltrar também para poder analisar esse tipo de conteúdo. Bom, o que eu vou raciocinar com vocês vai ser a simples ideia, falando dos conteúdos que eu vou passar, vai ser a lógica de tudo, porque a gente não fica na beira do caminho, né? Muitas vezes tem pessoas à beira do caminho e não sabe bem se posicionar na vida, não sabe bem por onde esses conteúdos passam. Esses conteúdos surgiu numa hora iluminada, né? Porque veio falar do ecumenismo irrestrito, sem restrição, que abraça a todos fraternalmente. Então, quando deixar de falar dos amigos, não questione-se. Você está ligado ao conteúdo todo, né? Então não se prive de poder questionar ou de poder se relacionar bem com a outra ideia, né? Porque tudo isso são ideias, né? Então, enfim, ligar esses conteúdos da sociologia, né, a outro tipo de ideia também é crucial para a gente formar raciocínio lógico também, né? É um fator muito importante quando se vai falar. Eu adoro o conteúdo de raciocínio lógico. Para mim abre a mente. Eu tá falando e tá falando seguro de si mesmo. Conteúdo racional é um conteúdo centrado para desmistificar qualquer empecilho que eu esteja falando. Cientificamente é isso.
você falar com maturidade, né? Aquilo que você deseja colocar no fundo de você. Então, por conteúdos que vão saindo, eu vou sempre prestar atenção na lógica dos fatos, né? Isso é importante. Divisar um conteúdo ou outro, para mim é sempre importante a gente estar a par dos conteúdos que vão saindo. Eu quero dizer aqui um muito obrigado para aquelas pessoas que estão acompanhando, visualizando. Visualizar é tudo, mas dar um comentário é ainda melhor, né? Porque a gente tem a ideia ampla e aí discute um ponto de sociologia, discute um ponto de, enfim, de tudo, né? Política, filosofia, raciocínio lógico. Então, é o conteúdo que a gente não é leigo, porque a gente tem uma visão ecumênica e a gente aborda esse tipo de ideia para que a gente possa, enfim, usar ele no dia a dia, nos conteúdos de redação e raciocínio lógico, né? Que é muito mais do que tudo isso, mas se a gente ir ligando aos pontos, né, vai sair uma temática diferente. Um comentário opinando é sempre melhor, né, porque vai dar notoriedade ao assunto. Então, aí a gente entra na questão que a gente estava dialogando no site, né? Que é a questão do uso de drogas e outras substâncias também, álcool, cigarro, droga, né? Droga, outro tipo de droga, outro tipo de alucinógeno. Mas para a gente poder entender qual que é esse fator que tá saindo diferente, é preciso desconstruir um pouco a ideia de claustrofóbico que alguns têm de pensar. Alguns põem a razão lá embaixo ou em cima de outros, eu não sei, ou passa uma borracha e tenta apagar e viu e não deu certo a borracha, ficou resquício no papel. É isso mesmo, vai sair uma coisa totalmente ilógica. Mas para a filosofia é o conteúdo que importa, né? De tão leigo que a gente se torna, a gente passa a desmistificá-lo ele numa visão ecumênica que a gente tem. E aí a gente vai desbastando as arestas do conteúdo metodológico, e aí a gente vai criando uma pedagogia nova, que é a pedagogia que estamos estudando do MAPREI, né? É o método de pesquisa racional, emocional e intuitiva da LBV, da Legião da Boa Vontade, né? É uma metodologia nova que é passado pra gente na super rede Boa Vontade de rádio. Então, com esse respaldo, eu acho que dá para fazer boas coisas.
Não dá mais para ignorar os seus familiares. Não dá mais para não ter voz. Você vai ter voz. Porque uma coisa pobre que acontece é você não ser garantidor daquilo que você está clamando para ter, né? Clamando. E isso a gente tem quando a gente tem paciência. Se a gente tiver paciência, a gente quebra a cara, mas consegue aquele conteúdo, né? Então, parabéns os que estão quebrando a cara, né? Porque um dia vão conseguir obter uma resposta. Bom, espero que vocês tenham gostado do assunto, né? A gente sempre tem assunto aqui, né? Então, é uma base da metodologia da Legião da Boa Vontade que é aplicada nos estabelecimentos de ensino educacionais, né? Metodologia própria que elabora o afeto, né? Que tem o afeto. Bom, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Deixe seus comentários e até um próximo vídeo.